Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a nossa reunião de hoje, a nossa propriamente dito aula, né? Eu não sei se a gente poderia chamar de aula, né? Mas é um bate-papo aí que a gente vai ter hoje aí, nessa manhã, a respeito desse assunto aí tão, na minha opinião, importante, que é a respeito do discípulo, né? Discipulado. E tomara que Deus nos abençoe aí para que aquilo que conversarmos aqui nesta manhã sirva para que a gente possa elevar a nossa fé, a nossa vida e ajudar aí a gente a tomar decisões onde nos ajude a estar mais próximo daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir a Deus para Ele nos abençoar. Santo Deus, amado Pai, nesta manhã, ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio, ó Deus, de estarmos aqui bem, com saúde, ó Deus, e poder, ó Deus amado, conversar a respeito da Tua palavra, das Tuas coisas, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, acalme os nossos corações, ó Pai, e que possamos estar abertos, ó Deus, para entender a Tua palavra, para aceitá-la em nossos corações, ó Pai. Fala conosco, nos ajude a caminhar, Senhor, nos ajude a ficarmos cada vez mais firmes na fé, ó Deus, para podermos, ó Deus amado, cumprir os Teus propósitos nas nossas vidas. Nos abençoe assim, ó Deus, é o que nós te clamamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da questão discípulo, né? Um atleta. Nós vimos que um discípulo ele é uma nova criatura. A segunda aula com o irmão José Carlos foi falado a respeito de um soldado, né? E hoje eu quero falar a respeito do discípulo como um atleta. E em 1 Coríntios 9, 24 a 27, diz assim, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo, reduzindo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então está aí a ideia, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele passa essa ideia de você ser um atleta. Naquela época já havia ali disputas olímpicas, e ele faz essa comparação aqui, que lá no estádio, né? Lá como nós vimos aí há pouco, as Olimpíadas no Japão, todos eles participam, uns correm, outros pulam, outros lutam, enfim, cada um visando ali receber o prêmio, não é assim? E quando recebem o prêmio, é uma alegria, uma satisfação imensa. Aquele pessoal que ganhou as medalhas ali ficaram assim muito felizes na hora ali por ter conseguido ser o melhor. E é interessante que Paulo diz assim, olha, o que recebeu o prêmio, o que correu mais que todo mundo, faz o seguinte, procura você correr para alcançar, ou seja, ser melhor do que esse que recebeu a medalha. Olha o que Paulo fala para nós. Na vida cristã, nós precisamos ser aquele que vai conseguir alcançar os que estão em primeiro lugar. É essa a proposta que o apóstolo Paulo coloca ali para o pessoal da igreja de Coríntios e que serve para nós nos dias de hoje. E ele vem trazer aí a respeito disso algumas lições que a gente precisa aprender, né? Como vimos as Olimpíadas, né? A vida dos atletas, o apóstolo Paulo ele compara a vida cristã, né? Como nós vimos aqui. E na vida dos atletas tem assim duas características na vida deles que fazem parte da vida, e não tem como não fazer. Alguém quer dizer aí quais são? O que precisa ter num atleta para ele ser vitorioso? Olha aí, unânimes, né? Disciplina é uma das coisas
que um atleta precisa ter se ele quiser ter bons resultados. Então, já começa aí, né? Nós precisamos ter também disciplina. Olha só que coisa interessante, né? E nas disciplinas, por exemplo, dos atletas, se a gente for ver, ele tem lá como disciplina, por exemplo, horário de deitar, de dormir, não é assim? Eles não dormem, não passam noitadas assim, sem dormir. Ele tem horário para dormir, para acordar, ele tem horário para se exercitar, para treinar. A comida que ele come faz toda a diferença, ele não come qualquer coisa. Então ele tem que entrar, qualquer atleta, ele tem que entrar dentro de uma disciplina aonde tudo que ele fizer vai colaborar para que o rendimento dele naquilo que ele impor a fazer vai ser melhor. Se ele é um corredor, ele pode comer um monte de massa, né, e ficar bem gordinho? Jamais, né? Ele vai ter que ter disciplina aí na comida, por quê? Porque ele tem que ficar magrinho para poder correr. Ele estando magro, vamos dizer assim, isso vai ajudar no desempenho dele para poder correr. Eu falo assim, um corredor, porque se fosse um lutador de sumô, seria diferente, na verdade. Aí, talvez uns quilinhos a mais fosse melhor para ele, né? Enfim, mas tudo aquilo, a disciplina é tudo aquilo que vai cooperar para você ter um melhor desempenho na sua vida como atleta. E aí existem as disciplinas espirituais, aos quais a gente vai ver aqui nessa manhã. Uma delas, alguém pode falar uma disciplina espiritual que nós precisamos ter? Oração, né? A oração precisa ter, né? O que mais? Leitura ou estudo, né, da palavra. O que mais que precisamos ter aí? A vontade, comunhão. Enfim, tudo que coopera, né, para que a sua vida cristã seja melhor e mais eficaz, nós devemos buscar, nós devemos estar. Por exemplo, o fato de você estar aqui hoje pela manhã, isso coopera para que a sua fé, a sua vida cristã seja melhor, o seu desempenho? Sim, não é verdade? E o fato de você estar aqui hoje não é porque eu estou aqui falando, né? Não é isso. Conversávamos, eu e o Marcos ali, e realmente é muito importante o estarmos juntos. Até essa questão virtual é um negócio muito frio, que às vezes ajuda, mas não se compara a você estar aqui presente. É diferente, né? Isso faz muita diferença nas nossas vidas. O estarmos juntos, o conversarmos, o orarmos uns pelos outros, tudo isso vai cooperar para que a nossa vida cristã tenha um melhor desempenho. E eu vou ordenar aqui algumas disciplinas que está estabelecida no estudo de hoje. A primeira delas é a questão da meditação. Lembram lá o Salmo 1, o versículo 2? Antes, ele começa dizendo assim, né, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não senta à roda de escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha aí, a meditação é muito importante como disciplina na vida cristã. Nós precisamos, meditar. E quando a gente medita? De dia e de noite. Ou seja, o dia inteiro, toda hora, você tem a possibilidade de estar meditando. Você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo qualquer coisa, né? Dirigindo o carro, tem a condição de você estar meditando na palavra, meditando naquilo que realmente vai fazer efeito aí na nossa vida aí como algo positivo. Outra característica, a questão da oração. Lembram lá em 1 Tessalonicenses 5:1, o que diz? Orai sem cessar. A oração é importante também. E quando é que a gente deve orar? Sempre. Quando está dizendo aqui orai sem cessar, não é que você vai pegar assim, 24 horas por dia, eu vou ficar orando o dia inteirinho.
Não, é você ter uma vida constante de oração, é não parar de orar. Né? Sempre estar em oração. A gente tem assim um exemplo, né, da vida de Daniel. Né? Daniel, 3 vezes ao dia, ele parava, ia lá e orava. Né? E dá para se fazer assim, não dá? Dá, a gente ora pela manhã, a gente ora à tarde, no almoço, enfim, durante o dia. Quando você estiver meditando, você pode também desenvolver uma oração, porque a oração também não é algo que você vai ficar ali 1 hora, 2 horas, não é o quanto tempo você ora que vai ter resultado. Não é isso, né? Olha, eu vou ficar 2 horas orando, aí Deus vai me ouvir porque eu fiquei 2 horas orando. Não é bem assim. É uma questão de relacionamento. Né? Você não precisa ficar repetindo e clamando. Quanto mais tempo eu ficar, não. Durante o dia, né, você pode fazer isso a qualquer momento. Não é verdade? Eu, às vezes, estou lá trabalhando, fazendo um serviço lá, e eu estou falando com Deus. Uma conversinha ali rápida, ou perguntando alguma coisa, ou colocando alguma coisa, pedindo para Deus abençoar a vida de alguém, é coisa rápida. Né? Você lembrou ali, puxa, Senhor, aquela, né, fulano lá, né, está com esse problema, tá, abençoa ele lá e tal. Você acha que Deus não está ouvindo a sua oração? Tá. É uma comunhão que você tem diária, 24 horas por dia com Deus. Então não tem assim um momento específico. É legal, né? E eu acho importante você ter como disciplina também um horário, não é verdade? Olha, à tarde, quando eu chegar, à noite ou de manhã cedo, o melhor horário que eu tenho é tal hora, né? Ali você tirar um momento mais expressivo para poder estar orando, é ótimo, né? Seria excelente essa ideia. Mas essa questão de orar sem cessar, ela baseia-se mais ou menos nisso. É uma vida constante, a qualquer momento, a qualquer dia. Só para ilustrar, eu conversando uma vez com o irmão, ele disse assim, não, eu ando na rua aí eu vou olhando as coisas, eu olho, vejo um morador de rua, falo, Senhor, abençoa a vida daquele lá. Olha, Senhor, isso, Senhor, olha, está acontecendo tal coisa ali, nossa, esse trânsito aqui. E ele vai orando a Deus. Eu falei, tá, é isso. A gente tem momentos assim, não tem? Você pode estar desenvolvendo esse tipo de atividade que vai fazer bem para a nossa vida cristã aí. Outra prática que a gente tem aqui é o jejum. Eu sei que esse é difícil, né? Nós não temos o costume. Eu sei, como Igreja Batista, dificilmente, né, se eu perguntasse aqui quem é que tem essa prática, eu acho que talvez, né, poucos desenvolveriam. Olha lá, o Vando falou que faz isso, né? É porque a Ana não faz a comida, aí ele... não, estou brincando. Estou brincando, Vando. Mas são poucas as pessoas. Eu mesmo confesso que eu tenho muita dificuldade em fazer isso. Porque se eu ficar muito tempo sem comer, começa a dar dor de cabeça, começa a ter um monte de problema, e aí, para mim, fica muito difícil. Mas eu deveria, né, como o próprio apóstolo Paulo fala no texto ao qual lemos, que ele fala que ele subjuga o corpo dele a ponto de levá-lo o corpo à servidão. Eu mando no meu corpo. É interessante, a gente depois a gente vai comentar alguma coisa a respeito disso, mas nós precisamos ter essa autoridade sobre nós mesmos. Meu corpo está pedindo para sentar. Não vai sentar. Acabou, quem manda aqui sou eu. Percebe? É algo assim que acontece. Eu tenho um livro do pastor Bill Harbs, eu não sei se vocês se lembram, também não lembro qual que era, se era cristão autêntico, alguma coisa assim. Ele dizia assim que ele propunha dar 10 voltas na quadra, correndo. E aí, quando chegava na 10ª volta, ele falava assim, eu vou dar, as pernas já doendo, ele falava assim, eu vou dar mais uma volta, vai mais uma volta. E o corpo queria parar, mas ele obrigava o corpo dele a dar aquela 11ª volta, justamente para que ele treinasse essa questão, né, do domínio próprio, dele conseguir fazer com que o seu corpo se submetesse àquilo que ele queria, e não aquilo que o corpo desejava. Não é você que tem que se rebaixar aos desejos do corpo, né, da carne, mas
o corpo é que tem que se dobrar. É um negócio meio estranho, né? A gente falar assim, mas é uma realidade, porque não tem como separar uma coisa da outra, né? Mas quem manda em você é você mesmo. E não tem. Se você for ver, você, até na hora de ficar nervoso com alguém, é você que decide ficar irritado. Se eu quiser, eu não me irrito. O Ricardo pode falar alguma coisa que eu não gostar, eu posso aqui, eu vou ficar bravo, vou responder. Eu posso falar assim, não, eu vou deixar quieto, não vou mexer uma palha. Eu posso decidir. É que a gente, muitas vezes, a gente obedece o que o corpo fala. Né? Mas nós temos a autoridade para subjugar o nosso corpo aí. Outra é o estudo, né, ao qual vocês aí mesmo falaram lá. Em Atos 17, 11, ele diz, deixa eu achar aqui. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Quem? Os bereanos, né, que Paulo está falando lá. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, eles foram chamados de mais nobre, por quê? Porque eles examinavam as Escrituras, eles estudavam, eles verificavam se era mesmo aquilo que estava sendo dito ali, se aquilo era verdade, se aquilo não era. Então, veja aí, são essas disciplinas aí ao qual a gente precisa se atentar. É claro que tem outras coisas, né, que nem vocês mesmos falaram aí, questão de comunhão, vontade e tantas outras coisas aí que a gente poderia agregar a tudo isso. Mas a meditação, a oração, o jejum e o estudo da palavra já vai ajudar a gente a ter um bom desempenho na nossa vida cristã. E qual que é uma outra disciplina que a gente precisamos ter na vida cristã, além das disciplinas? A perseverança. Nós precisamos aprender a perseverar, porque a Bíblia está cheia, repleta de versículo que diz mais ou menos como Mateus 24:13, que Jesus disse assim: mas quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. E dentro dessa questão de perseverança, a gente precisa nos aperfeiçoar, tá? Para quê? Porque se a gente se aperfeiçoar, nós vamos ficar mais fácil para perseverar. E lá em Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, você precisa viver da fé, você precisa se aperfeiçoar na sua fé. Para quê? Para que essa fé te ajude a ficar firme, a continuar, né, e não recuar de maneira alguma. Outra coisa, outra característica aí dentro dessa questão da perseverança aí, a santificar. Sem santificação, a Bíblia diz que não veremos a Deus. Hebreus 12:1 também diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Olha aí, o escritor de Hebreus também colocando essa imagem, né, de disputa olímpica, e aqui no caso é aquela corrida de bastão, ao qual você recebe o bastão e é a tua vez agora de correr. Agora é você quem tem que levar e passar aí adiante, né? E é interessante que ele fala aqui que os que já correram agora são o quê? Nuvem de testemunhas, né? Eles estão na expectativa de ver você correr o teu percurso. Não é assim que acontece? Imagina só, se tem 15 pessoas na corrida, a 10ª entrega o bastão para você, já correu 10. Como é que eles ficam nessa corrida? Eles ficam assistindo você correr, na expectativa ali de ver o seu desempenho, para que seja um bom desempenho e você consiga um bom resultado, até você entregar esse bastão adiante.
E é interessante nós vermos que ele diz aqui também, ó, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha, se você quer correr essa corrida de uma forma que vá realmente ter resultado positivo, a gente tem que deixar tudo aquilo que te atrapalha. E deixar também o pecado, porque o pecado ele realmente está bem perto da gente, é todo dia, todo instante. E a gente tem que abandonar. Então, isso faz parte da questão da santificação. É você procurar evitar tudo aquilo que vai te atrapalhar. Mas vamos ver um pouco mais à frente algumas coisas em relação a isso. E uma outra coisa em relação da perseverança é você ter um alvo estabelecido. Em Filipenses 3, de 12 a 14, Paulo diz assim, ó, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que entender o seguinte, a nossa vida, ela não consiste nesse plano terreno. Há um alvo a ser atingido. Você saiu de um lugar e está trilhando um caminho, só que o nosso alvo é chegar lá no final. Não é isso que acontece numa corrida? O atleta, quando ele sai, o alvo dele é cruzar aquela linha de chegada. E aí, durante o percurso, ele tenta fazer de tudo, porque vocês já viram aquelas corridas de maratona que já teve gente que perdeu a corrida porque gente entrou na frente e atrapalhou? Vocês se lembram de um episódio assim? E aí o outro passou e ele acabou perdendo a corrida por causa daquela pessoa que atrapalhou? Então, tem coisas que atrapalham a nossa corrida. E a gente precisa identificar e não deixar que isso... Por quê? Porque tem um alvo, tem uma chegada. Você precisa, como Paulo fala aqui, olha, eu esqueço as coisas que por atrás vão ficando, vai passando, o ontem esquece, hoje é para lá, é o meu alvo, é o meu rumo. É bem claro, para você perseverar, você precisa entender e ter a consciência de onde é que você está querendo chegar, aonde precisa chegar. Não é nem questão de querer, é onde precisa. Deus te chamou para isso. E nós precisamos ficar firmes. Enquanto não passarmos a linha de chegada, não abaixar a guarda. Continuarmos. Essa é a ideia que o texto aí propõe para nós aí. Agora, quem gosta de disciplina aqui, hein? Quem é disciplinado aqui? O Vando está dizendo que ele é. Você sabe, irmãos, esse estudo aqui, para dizer a verdade, eu falei assim, meu Deus, né, isso aqui é um puxão de orelha, né, porque é raro a gente ter uma disciplina que realmente, como nós estamos falando aqui até agora, não é verdade? É difícil você manter regularmente essa disciplina. A tendência, e aí eu falo para os crentes mais velhos, que nem eu, a tendência é a gente ir deixando um pouco de lado. Por exemplo, eu já li a Bíblia tantas vezes. Né? Você fala um texto aí, eu me lembro, eu conheço. Né? Para que eu vou ficar lendo todo dia? Para que eu vou ficar estudando? Eu já sei. Tem hora que a gente vai ouvir pregação, a gente pensa assim, não sei se passa na tua cabeça, o pastor, isso eu já ouvi. Eu cheguei à conclusão de que crente velho é um problema. Precisa tomar mais cuidado do que os novos. Porque a gente corre muito mais o risco de achar que já não precisa de mais nada, né? E aí deixando as coisas acontecerem, deixando, né, assim, levar as coisas sem disciplina, sem ter de fato, né, essa maneira de viver aí, porque tem hora que eu olho para mim e eu me sinto assim, um tipo de um soldado meio com que é aposentado. Parece que não tem mais guerra.
Eu já guerreei firmemente. Eu costumo dizer que eu já fui mais crente, né? Eu estou confessando aos irmãos aqui, né? Por isso que eu estou dizendo que esse estudo aqui deu uma chacoalhada em mim, né? Mas nós não podemos dar ao luxo de deixar isso acontecer. A Bíblia tem um texto lá muito conhecido, né? Em Apocalipse, que fala lá, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. E perder o primeiro amor é isso aí. É você deixar tudo isso aqui e ir vivendo meio de qualquer jeito. Aí Jesus fala assim, volta da onde caíste a praticar as primeiras obras. Volta a ser aquilo que você era antes. Você não era disciplinado, você não lia a Bíblia, você não orava, você não ia à igreja, nos cultos, você não ia no culto de oração, na escola bíblica. Então, volta. Você precisa fazer parte disso. Você não pode. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica morno mesmo. A gente perde o primeiro amor. É igual no relacionamento conjugal. Igualzinho. Quando se casa, é amor, bem, né? É uns negócios assim, né? Querida, querido. É como o Cláudio Duarte diz, né? Os bichos vão aumentando, né? É pombinha, é gatinho, depois é cachorro, vaca, né? É alguma coisa assim. Mas é verdade, se nós não tomarmos cuidado, a gente perde o brilho do relacionamento. Aí entra o querer. Você precisa querer tratar bem a sua esposa, respeitá-la, demonstrar amor, praticar as mesmas obras. Como é que você tratava ela quando você namorava com ela? E o marido, né? Como é que você, esposa, tratava o marido quando você namorava com ele? Faz a mesma coisa, aí você vai ver que o amor vai florescer. É que a gente para. O marido para de ser delicado com a esposa já não está nem aí com o marido, e aí, né, acaba aquela coisa gostosa, aquela comunhão bacana, né? Com Deus não é muito diferente, não. A gente tem mania de fazer a mesma coisa com Deus. A gente, quando se converte, nossa, é um negócio lindo, maravilhoso. A palavra é linda, cantar louvores a Deus, então, é algo que você sai do natural e entra no sobrenatural. O negócio é fantástico. Só que vai chegando uma hora que a gente se torna crítico. Você já viu o crente crítico? O crente crítico, ele é um problema. Eu tenho hora que eu me pego crítica e falo, meu Deus, sai de mim. Isso não pertence a Deus, não. A crítica não pertence a Deus. Vai cantar uma música, nossa, mas essa música aí, tá louca, né? Eu não sei o quê. Vai falar alguma coisa. Mas de novo esse negócio aí. Tudo para ele. Cantou, nossa, mas essa música aí cantaram já 30 vezes. Sabe, a pessoa se torna, ele passa a ter um senso crítico que não sabe elogiar nada mais. Ele não vê nada mais bonito. Só tem crítica. Isso não é bom também, não. Isso aí faz mal para a gente, né? A nossa vida cristã, ela precisa ser ordenada com amor, com carinho, com paz, e deixar o Espírito Santo dele florescer em nós os frutos do Espírito, né? Que é a alegria, paz, bondade, mansidão e tantos outros aí. Enfim, ninguém gosta, ou quase ninguém gosta aí, né, de disciplina ou ser disciplinado, mas a gente precisa se aplicar um pouco mais aí. Um atleta, se quiser ser vitorioso, precisa ser disciplinado em sua vida. A disciplina terá que fazer parte do seu dia a dia. Então, se você quiser ser vitorioso, a disciplina vai ter que fazer parte da sua vida, não tem jeito. E aí nós já vimos aí que um atleta, né, ele tem a questão do sono, comida, treinamento, tem horário para tudo, e assim também é na nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela precisa realmente ser dessa forma aí. Agora, o que é meditação, hein? O que você poderia dizer aí a respeito disso? Meditação, para mim, é aquele momento que você vai refletir sobre algo que você leu,
Você está entendendo? Tirar um tempo específico. Vamos usar um exemplo aqui, igual a vaca, quando ela come o capim, né? Ela mastiga, 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 e depois ela vai regurgitar aquilo novamente para fora, né? Então seria mais ou menos isso, é você ter um tempo com qualidade, meditar em cima de um texto e refletir em cima dele, entendeu? Não sei se... Entendi. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito de meditação? A Tatiana? Por favor, Marcos. Oi, então, a meditação, como o Zé falou, né? A reflexão. E, assim, eu pego para mim a meditação quando acontecem as coisas para mim, sejam elas positivas ou negativas. Então, eu reflito na palavra, penso na palavra, para poder tomar uma certa atitude em relação ao que me acontece. Entendi. O Salmo 63, 6, ele diz assim, ó, quando me lembro de ti na minha cama e meditar em ti nas minhas vigílias da noite. Olha, ele está deitado e ele diz aí que está meditando em Deus, né? Meditando em ti na vigília da noite. Ou seja, eu não sei se acontece isso com você, tem hora que a gente perde o sono à noite, né? E é um bom momento para meditar. Ao invés de você ficar com raiva porque não está conseguindo dormir, vai meditar, né? E uma boa meditação é você meditar em Deus. Lembra dele. E aí como que a gente faz para meditar em Deus? Você vai lembrar, de repente, de algo que ele fala na palavra dele, né? De algo que ele fez, de algo que ele te prometeu, de algo que ele ainda há de cumprir. Isso tudo é meditação, é você estar ali remoendo, né? Porque meditar, na verdade, é isso, é você remoer aquilo que você ouviu, aquilo que você leu, aquilo que, né, você assistiu pela TV, um vídeo, coisa do tipo. E isso vai fazer com que você tenha um entendimento melhor a respeito daquele assunto. Eu me lembro de ocasiões assim que eu lia a palavra de Deus e não entendia, e aí eu saía numa área que eu tenho assim lá fora, e eu gostava, principalmente à noite, né, que um horário assim que já estava mais tranquilo, e ali eu ficava questionando Deus, Senhor, mas por que a tua palavra fala isso assim ali? Por que aquilo ali? Não, mas lá, olha... Né, e essa minha meditação, ao estar ali remoendo aquilo, vinha alguns pensamentos, algumas coisas que eram esclarecedoras, às vezes, na palavra, né? E aí a gente ia depois verificar algumas coisas e falar, puxa vida, realmente faz sentido tudo aquilo que você está pensando ali. Sem contar que a sua mente, né, e o seu coração fica focado naquilo que é próprio de Deus ali. A oração, né, em Atos 6,4 diz assim, ó, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, nós vemos aí essa questão da oração, ali no livro de Atos, logo no começo da igreja, o pessoal estava com a dificuldade lá em relação à distribuição diária ali, principalmente para as viúvas e os órfãos, e aí eles foram estabelecer a questão dos diáconos, né, para cuidar desse assunto. E Pedro fala isso, né? Pedro fala assim, olha, vocês estabelecem homens, né, que realmente sejam aí cheios do Espírito Santo, gente séria, para fazer isso, porque nós continuaremos o quê? A perseverar na oração e também no ministério da palavra. Então, veja bem que é interessante, né? Principalmente para quem está à frente de algum ministério, alguma coisa assim, ele precisa realmente estar buscando em Deus aí, não perder tempo com coisas. Você já pensou se eles parassem de fazer isso para poder estar levando cesta básica lá para as viúvas? Quer dizer, o tempo deles seriam tomados, né? Sendo que tinha outros que poderiam fazer e eles estavam ali se reservando, né, justamente para cumprir esse ministério aí de orar e da palavra, né, que é muito importante aí. A questão do jejum agora, né, Mateus 6,16, e diz assim, Jesus falou assim, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí eu vou fazer uma pergunta para você.
para que serve o jejum? A não ser para fazer aí, né, a questão do emagrecimento. A questão espiritual, né, falando de uma forma espiritual, para que serve o jejum, no teu entendimento? Bom dia. Eu faço jejum por um objetivo. Por exemplo, essa semana nós estamos fazendo sobre o objetivo pelo Brasil, né? Melhoramento dos governos e também pela pandemia. Então, a gente faz dia 17, 27 e todo dia 1º de cada mês. Só por isso. Entendi. Há um objetivo, né, pelo qual vocês estão ali fazendo justamente para que Deus atente àquele objetivo. O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito do porquê? Ou para quê? Fala no microfone, Zé. Não, eu penso assim, o jejum, na realidade, além de ele ter esse objetivo, como o Vando falou, do meu ponto de vista, é também um momento de você ter mais intimidade com o Senhor, você entendeu? Onde você vai se aproximar mais dele e se abrir mais para ele, você entendeu? Nós já fazemos isso na oração, mas no jejum é aquele momento que você se abstém de tudo para ter mais intimidade com ele, que vai além da oração também. Sim, acho que a Tati queria falar aqui também. Então, eu entendo o jejum como uma consagração. É um momento que você, mesmo com fome, você consagra o teu corpo, a tua mente, né, para um objetivo, como no caso o Vando falou. Não como uma troca. Né? Não, eu vou jejuar, então o Senhor vai me dar isso, porque Deus é que sabe de todas as coisas, mas é aquele momento de consagração mesmo. Em Isaías, capítulo 58, tem um texto lá que diz assim, que Deus reclama com o povo, porque o povo orava e jejuava, não porque tinham Deus como Senhor e tal, mas porque eles queriam que Deus, nessa base de troca, eles queriam que Deus realizasse os desejos do coração dele. Então aí eles faziam toda uma disciplina espiritual, querendo alcançar de Deus, né? Aí Deus ainda fala assim, vocês estão querendo que eu faça o vosso trabalho, vocês estão querendo moleza na vida, né? Mas não estão preocupados com isso. Tudo, na verdade, não é só a questão do jejum, mas a oração, a adoração, a meditação, o estudo, enfim, tudo aquilo que você for fazer de ordem, vamos chamar assim, espiritual, se não houver por trás, assim, um desejo no seu coração, de amar a Deus, de gratidão, né? Se a motivação que estiver por trás não for assim, de exaltar o nome do Senhor, se não for para agradecê-lo, engrandecê-lo, enfim, se não for esse coração grato, é troca. Né? Igual, vamos jejuar pelo país, pela pandemia. Sim, e é isso mesmo, a favor, principalmente a favor das outras pessoas. Né? Aí você se torna alguém altruísta e não egoísta. Porque quando a gente faz as coisas só pensando em nós e esquece o mundo, isso é complicado diante de Deus. Não é que você não possa pedir por você, mas se você só olha você, e até é meio complicado. Não, deixa para lá, não vou falar não, senão vai complicar mais. Espera aí, Zaqueu, fala no microfone aqui. Isaías, como você comentou, está falando assim, que Deus ele quer um jejum que o homem ele chegue a afligir a sua alma. Então assim, como que é o jejum, né? O jejum realmente que Deus quer. É que você, sabe, seja não para você pedir algo, mas para você reconhecer que é um sacrifício que não é para algo, mas é para Deus, entendeu? Por exemplo, você vê quando Davi perdeu o filho lá com Betseba, né?
Ele jejuou, ele orou durante os 7 dias, né, se eu não me engano, aí, que foi o tempo que ficou lá essa história. E o menino morreu. Ele se levantou, lavou-se e foi tocar. A turma ficou até com medo, né? Jamais, o problema ali, você já pensou se Davi levanta disso tudo e ainda fica invocado com Deus? Chateado com Deus pelo ocorrido? Percebe como é complicado? Ali Davi fez isso que o Zaqueu falou ali, né? Ele se humilhou, porque, na verdade, o jejum, no Velho Testamento, tinha aquela questão de se vestir de saco, né? De pano de saco, jogar cinza na cabeça, era um sinal de humilhação, é você se prostrar diante de Deus, reconhecendo que havia uma necessidade muito grande na sua vida, que só Ele poderia te favorecer. E então, quando alguém fazia ele estava dizendo isso. Olha, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, né? Mas, nesse texto, eles estavam fazendo para que Deus os favorecesse de forma egoísta. Essa é a verdade. Aí Deus chama a atenção dele. Mas o jejum, ele tem que ter essa característica, né, de alguém que ama Deus e que realmente está ali humilhado, reconhecendo a necessidade que existe ali de Deus ter atuar na vida dele, ou então dentro daquilo que realmente ele precisa, né, ou por alguém. Enfim, essa prática ela é válida como uma prática espiritual. Só que assim, como Jesus disse, não deixe ninguém ver que você está fazendo isso. Porque se você fizer, e esse é o grande problema, né? Nós, como seres humanos, a gente quer orar não para falar com Deus, mas eu orando aqui, eu quero falar bonito, por quê? Porque tem gente me ouvindo, né? Não é Deus que está me ouvindo. Eu primeiro penso no quem está perto. Aí eu tenho vergonha de orar, por quê? Porque o que os outros vão falar? Sabe, essa é a tendência nossa, se preocupar com as pessoas. E tem hora que a gente quer fazer as coisas bem feitas, não para agradar a Deus, mas para que o outro irmão bata palma. É um problema o ser humano. O ser humano é difícil. E eu não estou falando isso dos outros, eu estou falando de mim também. Eu preciso tomar cuidado com isso. Porque senão brota isso em mim e fala, não, eu quero vir aqui, né, e dar uma aula aqui que todo mundo saia falando assim, que bênção, eu preciso tomar cuidado. Será que eu estou cumprindo aquilo que realmente Deus estabeleceu? Porque o propósito de vir aqui, ele passa primeiro por Deus. Espera aí, Deus me deu um dom aonde Ele quer que eu edifique a sua igreja, que eu abençoe o povo dele. Eu estou fazendo isso? Estou. Por causa que, sabendo que foi Deus que fez? Sim. Então está dentro do certo. Mas se eu começar a querer fazer para que você ouça e veja o quão bonito foi a aula, eu estou falando da aula, mas pode pegar qualquer coisa, pregação, cantar aqui, né? Tem hora que tem uma das ministras de louvor aqui, né? Se você subir aqui e se preocupar em cantar certinho, minha irmã, eu acho que já está errado. Não é que você vai cantar de qualquer jeito, entendeu? Mas não é cantar certinho. Você tem que subir aqui com o coração de quem quer adorar a Deus, entendeu? Não importa se a sua voz é uma voz perfeita ou não. Treine para que seja o melhor, né? Mas o coração tem que ser voltado à adoração a Deus. E não, sabe por quê? Porque senão você sobe aqui, eu estou te dando você como exemplo, mas, né, você sobe aqui e pensa assim, não, eu tenho que cantar certinho, porque se eu errar a letra da música, o que os outros vão pensar de mim? Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com o teu coração se está adorando a Deus. É diferente. Deu para entender aí como é que é toda essa disciplina de jejum, de oração? É o coração que manda. Por isso que tem, pode ser que alguém não concorde comigo aí, tá? Por isso que tem oração que é atendida e tem oração que não é atendida. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que será que Deus ouve a oração de alguns e do outro não? Será porque só porque é a vontade dele? Será que também não é porque nós não sabemos orar?
ou a intenção do nosso coração está errada? Fala, Marcos. O jejum em si, ele é só de alimento? De alimento, pode ser jejum de alguma prática, sei lá, de vício, alguma coisa assim. Porque a gente, sempre que ouve falar em jejum, a gente pensa sempre em comida. É comida mesmo? É deixar de comer ou deixar de fazer alguma outra prática? Existe, assim, uma polêmica muito grande, né, em relação a essa história de jejum, porque existe o jejum parcial. Uns pregam que tem que ser jejum total, senão não vale nada, né? Outros acham, por exemplo, eu vou tirar o café da manhã, durante a semana toda eu não vou tomar café, né? Espera aí, tá vendo? Já tem divergência de pensamento aqui, né? Mas é o que eu estou querendo dizer. Tem uns que acreditam assim, tá? Por exemplo, de repente, vamos supor, né, você faz um jejum ao invés de ser de comida, de repente você faz um jejum, puxa, você gosta de passear no shopping. Fala, olha, eu vou ficar um mês inteiro sem ir no shopping. É um propósito que eu vou fazer aqui, né, para Deus. Ah, mas não é jejum de comida? E aí, isso vale alguma coisa ou não? Espera aí, deixa ela falar. Assim, teve uma vez que eu fiz um jejum, e o que eu pensava, além, né, do alimento, que hoje nós somos muito digitais, né? Tem Facebook, tem televisão, né, outras coisas. Então, o que eu pensei? Como eu falei anteriormente, a consagração. Então, quando acontece de fazer jejum, é de tudo, porque não adianta eu fazer o jejum do alimento e ficar lá na rede social fofocando, vendo coisas que não são pertinentes àquele momento de consagração a Deus. Entendi. Fala, Zaqueu, agora. A Tati explicou certinho, porque às vezes a pessoa fala, ó, eu vou fazer um jejum como café da manhã, por exemplo. Eu vou fazer um jejum e não vou comer. Mas jejum não é isso, é jejum, como o Marcos falou também, eu acho que jejum, ele é sacrifício. É sacrifício de comida, é sacrifício de alguma coisa que você não consegue se livrar, e você fala, Senhor, eu vou fazer um sacrifício, eu vou orar a Ti, eu vou fazer um jejum, e eu vou sair dessas condições, entendeu? Então, eu acho que jejum é isso, é joelho no chão, jejum e oração, como fala, entendeu? Então, você, como ela falou, né? Eu vou fazer um jejum do café da manhã, mas eu vou ficar no WhatsApp aqui falando com meu irmão, então, entendeu? Não é discordando totalmente do Zaqueu, mas eu não vejo o jejum como um sacrifício. Eu vejo o jejum como uma forma de você se aproximar a Deus, reconhecendo quem você é e quem Ele é sobre a sua vida, né? E através desse momento, você entra então não num jejum parcial, mas num jejum total. E como a Tati falou, não adianta você ficar sem tomar café, mas ficar nas redes sociais. Também não adianta eu fazer um jejum de alimento, sendo que a minha cabeça está em outro lugar no momento que não era para estar. Entendi. Isso, o Zaqueu, é uma polêmica que existe, né? Se você for ver, tem alguns que adotam essa história de jejum total, se não for realmente, não é jejum, né? Baseado nessa história aí que você precisa ter realmente um momento de sacrifício ali diante de Deus, ali por conta daquilo que você está fazendo. Tem outros que já adotam essa história de jejum parcial e fazem essa questão. Agora, se você for olhar para a Bíblia, né, eu conheço assim no Novo Testamento o único versículo que eu me baseio para poder falar alguma coisa, que Paulo diz assim, ó, tudo que você fizer, faça para o Senhor. Se você come para o Senhor. Se você fala para o Senhor. Se você deixa de comer, você deixou para o Senhor. Se você fez para o Senhor. Enfim, opinião minha. Tudo que você fizer de propósito, porque Paulo raspou a cabeça, sabia? Um propósito que ele fez com Deus, que ele não comenta. Ele rapou o cabelo, ficou careca
para um propósito que ele tinha feito. Ele e Deus. Então, eu não condeno e não critico. Você quer fazer jejum total? Glória a Deus. Você quer fazer parcial? Alguma coisa? Se é você com Deus, se é propósito seu com Deus. Ricardo. Como se fala, o jejum, ele é íntimo, é intimidade com Deus. Então, a proporção, quantidade, dia, tempo, é você com Deus, como o irmão falou, você com Deus. Que a gente tem vários exemplos na Bíblia, né, sobre Esther, dos 3 dias lá, da causa dos judeus. Jesus ensina também sobre a casta, né, que você sai com jejum e oração. Então, existe. Então, é a intimidade com Deus. A quantidade, você vê que até no tempo, parece dos puritanos também, então, o jejum deles até em relação sexual também afetava também. Né, eles também faziam. Então, varia. Isso aí vai da intimidade de cada um. Tá ok? Deus, ele vai se agradar da sua maneira como você fez. Não por obrigação ou quantidade, não tem que ser obrigado a 40 dias como Jesus no deserto. Rapaz, no máximo em 3 ou 4 dias você já está entrando em decomposição. Tem que tomar cuidado aí, tá bom? O que eu acho que ficaria ruim é eu, por exemplo, vir aqui e dizer assim, nossa, eu jejuei 21 dias. Quer dizer, eu estou querendo ser mais espiritual que todo mundo, não é verdade? Esse seria um engano da minha vida, né? Fazer um papel desse aí, se é isso, né? Eu estava fazendo jejum para quê, então? Para mostrar para vocês aí que eu consegui ficar 21 dias sem comer. Então, eu acho que vai muito, como o Ricardo mesmo colocou, vai muito de você, do seu relacionamento com Deus. É você que estabelece. Se você não quiser fazer jejum também, Deus não vai te desprezar por causa disso, né? Você pode ter outras práticas. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho ficado muito incomodado, né, com algumas coisas. E eu não sei como é que vai ser isso. Eu tenho orado, eu tenho buscado em Deus aí algumas coisas em relação a isso. Mas o meu incômodo é justamente pela questão assim, por isso que eu disse que esse estudo aqui veio mexer um pouco comigo, né? O meu incômodo é assim, nós precisamos ter uma vida de qualidade diante de Deus, do nosso relacionamento com Ele. Se nós não buscarmos isso, meu irmão, tudo que fizermos aqui não passa de atividade. Você pode fazer peça de teatro, você pode fazer isso, dança, você pode não sei o quê, dia não sei do quê, inventa 1000 coisas durante o ano aí. Se nós não buscarmos viver essa vida com Deus, como o pastor pregou há uns dias atrás aí, a vida abundante que ele veio nos trazer, se nós não buscarmos desenvolver isso, nada vale a pena. É só passar tempo. Qualquer um faz. Vocês se lembram de Maria e Marta? Jesus chegou lá, Marta estava toda preocupada com corre para cá, faz para lá, limpa a casa, arruma aquilo, e aí reclama com Jesus porque Maria foi escutar ele, né? Jesus vira e fala, Marta, você está preocupada com coisa demais, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Nunca vão tirar isso dela mais. Quando você busca essa vida com Deus, essa vida vai ficar, nunca ninguém vai tirar essa experiência mais da sua vida. Não tem como. Pode o mundo acabar de forma assim terrível. Jamais alguém vai tirar de você uma experiência que você tiver com Deus. É um negócio tremendo. E eu tenho dito que eu já estou com 51 anos de idade, eu sei que daqui a pouco eu já passei do meio da curva, né? Essa é a realidade da vida. Eu não sei se eu vou viver mais 10, mais 20 anos, eu sei que daqui a pouco o meu dia chega. E eu não quero me dar o luxo de findar os meus dias aqui na Terra e não viver isso com intensidade. Eu não quero ficar fazendo atividade por fazer. Eu não quero viver por viver. Ter amizade com as pessoas só por ter amizade. Eu tenho que procurar a viver essa vida com Deus da melhor maneira possível, amando a Deus. Aprender a amá-lo,
a ser caprichoso com as coisas de Deus, a questão da devoção. Nós precisamos aprender a ser devotos a Deus, no capricho, em tudo. Não é numa coisa ou em outra, né? Em tudo na sua vida. Paulo fala lá, você vai fazer um trabalho, faça aqui como para o Senhor. Olha, eu estou trabalhando aqui, eu estou dando aula, mas eu estou dando aula, eu vou fazer a melhor aula que eu puder. Por quê? Porque eu quero que Deus veja. Eu vou fazer um trabalho manual, eu vou procurar caprichar ali, por quê? Porque eu quero ser aprovado por Deus, não é pelo dono que está me pagando. É por Deus. O meu problema é com Deus, não é com o cara, não é com a pessoa, não é com o aluno. Eu acho que nós precisamos ter isso em mente, buscar isso como igreja. Eu tenho para mim que se nós focarmos nisso como alvo de vida, a nossa igreja vai ser tão relevante aqui nesse mundo, que talvez a nossa vida não está sendo assim tão relevante, porque a nossa luz não está brilhando tanto, por conta justamente de nós vivermos simplesmente uma vida de atividade, eu diria às vezes até de religiosidade. Eu vou, eu volto, eu venho, eu vou. Então, eu quero dizer para mim, né, eu já disse para mim, eu não aceito mais viver assim. E só para a gente encerrar, que já está passando aqui, a questão do estudo. Daqui 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa de hoje, exceto por 2 coisas: os livros que você lê e as pessoas a quem você se aproxima. E isso é verdade. Todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Essa foi uma frase eu esqueci de colocar o nome do rapaz aqui. Não é minha, não. Mas veja bem, depende do livro que você lê e as pessoas que você se aproxima. Eu já disse para mim mesmo, eu não quero mais andar com pessoas que não queiram viver essa vida abundante com Deus. Não quero mais. Se você me chamar para ficar fazendo atividade, você vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo. Porque eu prefiro ficar sozinho na minha casa. Desculpa a franqueza aqui. Porque eu acho que não vale mais a pena perder tempo. A não ser que haja um propósito de ir lá e catar aquela pessoa e trazer para o teu lado. Depende com quem você andar. E depende do livro que você lê, é o que vai dizer quem você vai ser daqui 5 anos. E a questão da perseverança, né? A perseverança é persistência, continuação, constância, instância, teimosia. Na vida do atleta, a gente sabe que precisa ter isso aí com maior clareza, né? Ele precisa realmente perseverar aí, senão não tem bons êxitos. Nós precisamos perseverar. O que mais atrapalha é os embaraços com as coisas desse mundo. A gente deixa o mundo enredar a gente com coisas que não vale a pena. Até dinheiro. Tem hora que a gente fica correndo atrás de dinheiro e não vale a pena. Daqui a pouco você vai morrer. E você vai ver que o dinheiro que você correu atrás ficou. E se você buscasse essa vida abundante com Deus, isso ninguém tiraria de você. Isso você vai levar para a eternidade. E outra coisa é o pecado, que serve de obstáculo no nosso dia a dia. Se nós não dissermos não ao pecado, esse pecado começa a se tornar aquelas barreiras ao qual você vai ter que fazer um esforço maior para transpor, e ela vai te atrasar, vai te atrapalhar a continuar a carreira que nos está proposta. Conclusão: os atletas das Olimpíadas receberam medalhas de ouro, de prata e de bronze. Porém, em pouco tempo, as suas medalhas transformam-se em apenas lembranças do passado. Os atletas de Cristo não receberão uma medalha, mas sim uma coroa incorruptível. Ela é um prêmio para a eternidade, que não ficou presa no passado e não vai ser esquecida no futuro.
a coroa da salvação em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe e que possa ter servido aí de um momento bom para a sua vida cristã. Que isso tenha servido, né? Para que a tua vida cristã aí, seja edificada. Amém?